O que a gente sabe até aqui desse avião, do que ele estava fazendo, das possíveis circunstâncias nas quais essa aeronave se envolveu até esse acidente? Nós estamos falando de um King Air 90. É considerado um avião de extraordinário êxito na aviação executiva e aviação geral. Ele tem um peso máximo de decolagem em torno de 5 toneladas. Para vocês terem uma ideia, um avião comercial de grande uso no Brasil, um Boeing 737, um Airbus, chega a 70 toneladas, para vocês terem uma ideia das diversas relações entre tamanhos de aeronaves. O King Air 90 está aí há mais de meio século. É um avião, portanto, muito bem apreciado, é um avião considerado de fácil e dócil pilotagem, ele tem grande aceitação no Brasil, porque ele é capaz de pousar, de operar em pistas curtas, em pistas mal preparadas, é considerado bem motorizado e ao longo de todos esses anos veio sofrendo muitas e muitas atualizações. Portanto, é uma boa aeronave, nada a dizer em relação a isso. O que ele estava fazendo? Decolou de Goiânia e ele ia para Caratinga. Vocês terem uma ideia dessa distância. Ela é em linha reta, em linha de voo, é sempre um pouco mais, mas vocês terem uma ideia, são 826 quilômetros. O alcance desse avião é pelo menos o dobro disso, ou seja, estava perfeitamente dentro da capacidade dele de transportar peso e perfeitamente dentro da performance. Esse é um avião que voa em média, porque são muitos os modelos, esse avião atinge uma velocidade em cruzeiro média ali em torno dos 400 km por hora, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é considerado uma aeronave deste ponto de vista não exatamente das mais velozes, mas muito confiável. Onde ele ia pousar? Aí começamos a complicar um pouco a nossa história. Ele ia pousar no aeroporto de Caratinga. O aeroporto de Caratinga tem uma pista de 1.080 metros. Para uma aeronave desse tipo, 1.080 metros não é exatamente curto, mas também não é algo que dá ao piloto um enorme conforto em termos de tamanho. Porque a gente tem que considerar que Caratinga está a 2.000 pés de elevação, em torno de 700 metros, e isso afeta já a performance de qualquer aeronave, sobretudo quando faz calor, mesmo considerando o fato do King 90 ser um turbo-hélice. Portanto, ele é menos suscetível a essas variações do que os pilotos chamam de altitude e densidade do que um avião que opera com motores a pistão. Voltando à questão de Caratinga. Vocês estão vendo os morros em volta dessa pista? Piloto nenhum gosta disso. Esportivamente falando, é divertido para os pilotos, digamos, toda a série de manobras necessárias para ter um pouso seguro, calculado e estável, levando em consideração a topografia. A topografia de Caratinga não é das mais favoráveis para avião nenhum, mesmo considerando o fato do King 90 aproximar uma velocidade ali em torno de 180 km por hora, o que não é muito veloz em termos de aviação, mas já está ali exigindo do piloto muita atenção. Prosseguimos então. Que distância do aeroporto esse avião se acidentou? Vamos conferir. Isto é fácil, isto é um fato, isto não é interpretação. São pouco mais de 4 quilômetros, 4.000 e poucos metros. Isso aí a gente mede em qualquer desses aplicativos da internet, sabe-se exatamente o local do acidente, sabe-se exatamente o local do aeroporto. Portanto, esta medida é razoavelmente exata. Local do acidente, 4 quilômetros da pista. Isto significa uma aproximação de mais ou menos, um pouco menos, os pilotos falam sempre em milhas náuticas, de mais ou menos, um pouco abaixo de 3 milhas náuticas. Qual é o problema ali? É que exatamente no ponto em que as aeronaves costumam ficar alinhadas com o eixo da pista, que é onde ele caiu, há fios de alta tensão. Vamos conferir. Esses fios estão perfeitamente registrados. Estamos vendo os fios através do aplicativo Google Earth. Qualquer um de vocês pode conferir o que nós fizemos. Fios presos a torres de alta tensão deste porte, mais ou menos 35 metros de altura tem uma torre dessas. Então podemos considerar que os fios estavam no mínimo a 35 metros acima do solo e vamos considerar que as torres, por sua vez, estavam em cima de morros que também têm uma elevação. Esse cálculo razoavelmente, digamos, bruto que nós estamos fazendo, permite, porém, que a gente veja uma outra